Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Sábado, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, nosso 8º encontro da 4ª temporada de 2023. E antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você veio aqui estudar conosco a lição hoje, mais um dia, a lição de hoje, lição da saúde, e essa lição está poderosa. Na verdade, a lição identidade está sendo uma bênção. Se você não tem ainda a lição, você está perdendo, e por isso eu já faço o meu apelo para você. Faça a sua assinatura para que no ano de 2024 você tenha a lição da Escola Sabatina. Afinal de contas, cristão de verdade tem comunhão com Deus através da busca da palavra. Então você tem que incluir a lição da Escola Sabatina na sua busca aí diária, no seu alimento diário, já adquire essa lição, assina para o ano todo. Se você não quer ter, pastor, eu já não estou mais na vibe de ter um livro e tal, baixa o aplicativo, vai lá no 7Me, vai na tua loja de aplicativos e baixa o 7Me, que vai trazer para você o Bible Plan, vai trazer a lição da Escola Sabatina, vai trazer vários itens maravilhosos para sua comunhão diária. Tá bom? Você já sabe, todos os sábados nós temos um time muito especial aqui e hoje eu não tá diferente aqui, eu tenho um time muito especial. Vou começar aqui pelo meu lado, que eu tenho o jovem Daniel, não é isso, Daniel? Isso mesmo. E aí, Daniel, você tá bem? Como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Tô feliz de poder discutir um pouco mais aqui, né, sobre a lição dessa semana de saúde. Vai ser benção. Benção pura, Daniel. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo mesmo. Sou natural de São Paulo cidade, mas vivi bastante parte da minha vida em Jundiaí, agora eu tô em Campinas. Legal. Por aí. Bacana, então, é paulistano, não é isso? Quem nasce em São Paulo é paulistano, né? Maravilha, seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Daniel tá aqui em frente com a Júlia. Júlia, acertei Júlia. E aí, Gil? Porque a gente todo mundo chama de Gil. É de Gil, é. Gil pra um lado, Gil pro outro. Como é que você tá, Gil? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Boa tarde, pessoal. E tô feliz de estar aqui também. Que maravilha, Gil. Seja bem-vinda. Não é a primeira vez que você participa aqui conosco. Participei É a segunda, ano passado. né? Você participou no primeiro ano do podcast, Isso. né? Tá voltando aqui hoje, né? Tá certo. E você tá do lado de quem, Gil? Fala pra mim aqui. Do lado do Rafa. O Rafa que é casado com a Gil, é isso? Exatamente. Maravilha, acertei. Já pensou se eu falo isso e não é? Olha como é que ia ficar esse podcast. Ainda bem que eu tinha certeza, né? Tá certinho. 2 anos recentemente. 2 anos recente, casados, que legal. Quanto tempo vocês têm juntos? 8 anos. 8 anos, olha só, rapaz, é toda uma vida, então que bacana, que legal, 8 anos juntos. Se conheceram aqui em Campinas mesmo? Na verdade, eu fui no acampamento da APSO. Eu era da APSO antes, né? Você era da APSO, ela te lá em salvou então. Indaiatuba, Ela te salvou então. Não, tô brincando, um abraço pros meus amigos da APSO aí. Pastor Helbert Almeida, muito amigo meu, um abraço pra ele, um abraço pros amigos da APSO aí. Diz que é até Você era bom de o lá? pessoal ir pro acampamento, né? Que Olha faz aí. amizade. daí ela foi no acampamento lá de Sorocaba e eu não fui, mas meus amigos foram. Sim. Aí fizeram amizade em comum, saímos juntos um dia e E aí? tamo aí hoje, já 2 anos de casado. 2 anos de casado, tamo aí, 8 anos Então, depois, tudo certo. acampamento de carnaval vale a pena, hein? Vale a pena investir? Então já Opa! fica aqui a dica pra quem tá assistindo, vai ter acampamento de carnaval da APAC. Procura as informações aí, né? Maravilha, então já vão aí 8 anos, 2 de casado. Parabéns, casal. Que bom, hein, Rafa? Seja bem-vindo. É o segundo episódio que você participa dessa temporada, não é isso, Segundo Rafa? episódio, obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser momentos aqui pra gente crescer espiritualmente com a lição. Que bênção. Obrigado, Rafa, por vocês terem vindo, aceitado prontamente o convite, meninos. E o pessoal de casa veio aqui pra estudar a lição, né? Então vou pedir pra Gil. Gil, ora pra gente iniciar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado porque estamos reunidos para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guie. Abençoe cada pessoa também que está assistindo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gil. Meninos, lição de hoje, 8ª lição, saúde, né? Eu me lembro claramente, certa vez dando um estudo bíblico, falar sobre saúde no estudo bíblico, e a pessoa que estava estudando bíblico me falou, nossa, mas Deus se importa com a minha saúde? Será mesmo que Deus se importa com a nossa saúde? E a lição vem justamente trazendo isso aí, né? E eu gosto de começar pela tirinha, porque eu acho as tirinhas muito interessantes dessa lição. O que vocês acharam dessa tirinha aí, ó? Aumenta os índices de doenças crônicas evitáveis. Que coisa, essas pessoas não se cuidam mesmo. Tá aí a mulher dizendo isso aí com um copo de refrigerante, uma pizza, e hoje é sábado, hoje é dia de pizza com refrigerante na vida do jovem, né? Então e aí? Deus realmente se importa? Não se importa? Como é que tá essa questão aí? Até olhando a tirinha, né? Infelizmente isso acontece bastante, assim. Às vezes a gente olha doenças e situações de pessoas que estão passando por algum problema e a gente esquece de olhar pra gente, né? Assim, o quanto é importante cuidar da saúde. E assim, ao longo da lição a gente vai ver que
não envolve apenas a saúde física, mas a parte espiritual. Assim, uma coisa está muito ligada com a outra. Não tem como separar o corpo, a mente da parte espiritual. Se eu não tenho um corpo, eu não consigo ter minha mente. Se eu não tenho minha mente e meu corpo, eu não consigo ter comunicação com Cristo, né? Então, é importante a gente entender, né, o que faz parte da nossa vida, né? E quando a repórter fala crônicas evitáveis, dá a nos entender que está nas nossas mãos, né? Então são coisas que, se nós nos atentarmos e praticarmos, a gente vai evitar muitas doenças, muitos problemas para a nossa vida. Que bacana. E você, Daniel, o que você achou? Então, a gente vê essa tirinha assim, a primeira interpretação a gente fala, pô, mulher muito hipócrita, né? Aqui, tá vendo aqui o pessoal cheio de doenças, né? Os gráficos subindo. E aí fala, pô, esse pessoal não se cuida mesmo, né? Sim. E muitas vezes a gente pensa assim, porque quando a gente procura, né, sei lá, seja fast food, por exemplo, a gente tá desfrutando dali na hora. O prazer ali naquele momento. A gente paga o preço só depois. Sim. Essa mulher tá desfrutando também. Vai pagar o preço só depois. Ela vai entrar nesse índice aqui. Nesse Bacana, índice, eu nem tinha entendeu? pensado assim. Ela vai entrar no índice aqui. Exatamente. Vai virar estatística. Exatamente. Muito bem colocado, meninos, porque realmente a gente precisa pensar nisso, né? Existe uma vida saudável e plena, como diz a lição, e existe uma vida debilitada, na qual você muitas vezes é escravo aí dos seus apetites, das suas vontades, né? E a gente crê do seguinte, a gente estudou numa lição 2 semanas atrás, eu acho até que o Rafa estava aqui, que a igreja surgiu no período para restaurar verdades outrora esquecidas. E uma das verdades que a igreja restaurou, o que Deus levantou no século XIX, é a verdade sobre a alimentação. Porque existia uma distorção já nesse tempo sobre a verdade sobre a alimentação, e hoje a gente percebe uma coisa, existe um cuidado com a alimentação. E agora, o que isso, a Gil começou a dar um vislumbre, o que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Você chegou a comentar um pouco sobre isso, Gil, mas de que maneira mais profunda isso interfere no meu relacionamento com Deus? Até pegando um pouco o contexto, né, os pioneiros, eles receberam essa mensagem, né, de saúde. José Bates, né, ele veio com a questão da reforma de saúde, parou de beber álcool, e naquela época até o cigarro, assim, hoje a gente tem propaganda, né, que Sim. é bem claro que faz mal, né, mas principalmente nessa época não tinha nada disso. E aí Ellen White vem, recebe também a mensagem de reforma de saúde, escreve livros, e o que ela traz, assim, que para mim é o ponto-chave, é que além da saúde, né, como eu estava comentando, além da saúde física, que Deus cuidou desde, né, lá do começo, e ele colocava, por exemplo, para o povo, né, dele, de Israel, e falava assim, olha, quando tiver um leproso, separa. Hoje a gente olha e fala, nossa, né, Deus queria excluir. Não, é porque Sim. não tinha remédio. Então, Deus já sabia de tudo. Ele sabia que Sim. precisava ser separado, né. E outras questões, lavar as mãos, né, hoje é uma coisa tão... Agora na Covid, né, a gente viu o quão é importante isso, mas... durante a Idade Média toda isso foi esquecido e os médicos não lavavam as mãos e as pessoas ficavam doentes, mas Deus já tinha falado para o povo lá atrás, né? E além dessas questões todas de saúde que Deus se importou e se importa, vem a parte espiritual, porque se a gente não cuida da nossa saúde, por exemplo, né, no sábado hoje, a gente almoça e já come demais, aí fica cansado, dorme, então vai ler a Bíblia, você está com sono, né? Não tem como você ler a Bíblia. Você tá bem cansadinho já, desanimado. Então, cuidar do estilo de vida, cuidar da saúde faz com que a gente se conecte mais com Deus, porque a nossa mente fica mais limpa, ela fica mais... As coisas que a gente lê, que a gente entende, ou os sinais de Deus ficam mais claros. Então, é muito importante cuidar da saúde para ter o discernimento do que Deus está querendo dizer para a gente de forma completa. Sem isso, a gente não consegue entender totalmente o que Deus está querendo dizer, porque a gente está cansado, né? A gente está fraco, está faltando alguma vitamina, alguma coisa... que muitas vezes é por consequência nossa mesmo, né? E não por uma questão genética e tudo mais. Sim, muito bem colocado ali, né? Muitas pessoas menosprezam, né, o que é a Bíblia que Deus traz sobre saúde. Mas ela é tão importante quanto a parte teológica, né? Deus, ele, né, levantou um povo, levantou os pioneiros para trazer, né, toda a parte teológica que havia sido esquecida, mas a mensagem de saúde também foi revelada, também foi trazida novamente, né, em pauta, porque é tão importante quanto... A vida espiritual está envolvida diretamente com a sua saúde, né? Física e mental também. Exatamente. Não é à toa que Satanás tocou a saúde de Jó na hora. E ali, né, nesse sofrimento, enfim. E quando os amigos de Jó foram falar com ele, né? Nesse momento, era muita bagunça. Se você for parar pra ler, cada um falou uma coisa. Não, você pecou, Jó. Deve ter, né, pecado, por isso você tá sofrendo isso tudo. Você vacilou em algum momento aí, Jó? Com certeza. E é como a Ju falou, tá diretamente ligado com a
com a sua capacidade de se conectar com o Senhor. E é justamente por isso que Satanás tocou ali na saúde, porque ele sabe que ali, se você tiver uma mente sã, você não tem barreiras para poder se conectar com o Senhor. Então é uma coisa bem importante, inclusive, né, que o Rafa falou que foram revelados, por exemplo, até a Ellen White, né, sobre princípios de saúde em si. Não é à toa que colocaram estudos, artigos de Ellen White, livros de Ellen White, em mestrados, por exemplo, em trabalhos de faculdade, assim, norte-americana, sabe? Porque, pô, tem uma veracidade tão grande, Ellen White, assim, os princípios de saúde revelados a ela, que, pô, vale a pena colocar até em mestrado, Sim. em trabalho, assim, de alto nível. E é realmente importantíssimo você ver que não só sentido com a vida espiritual, mas também com a nossa vida aqui na Terra, né? Para se conectar com o Senhor e ter um bom templo, né? Do Espírito Santo aqui. Muito bem colocado, meninos, porque a gente percebe uma coisa aqui, né? Existem alguns textos bíblicos e a gente vai explorar alguns. E eu vou desafiar quem está em casa, vou pedir para o Matheus colocar na tela para a galera, que abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 1. Tá aí um texto que eu gosto muito, utilizo muito nas minhas pregações. Romanos 12, versículo 1. Tá? Romanos 12, 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Matheus, coloca para a galera em casa aí Romanos 12, 1 e 2 aí na tela. Diz assim, ó. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É curioso que Paulo escreve agora para um grupo de romanos, e só para contextualizar a galera que está em casa, Roma era uma cidade cosmopolita. O que eu quero dizer com isso? Tinha pessoas de várias nacionalidades. Era a capital do império, e por ser a capital do império, era provavelmente a cidade mais popular, mais populosa do império. Então Roma tinha pessoas vindas de diversos lugares, com suas práticas, com seus deuses, com suas mitologias, com suas festas. E dessa maneira se formou ali um estilo de vida muito conturbado. Porque, por exemplo, só para vocês terem um contexto, lá em Roma existia, por exemplo, o deus do vinho. Se eu fosse adorar o deus do vinho, esse deus do vinho era adorado num lugar onde as pessoas se reuniam para quê? Assim, bebedar. Eu tinha a deusa do sexo, e ela era adorada da seguinte maneira: as pessoas iam para lá se prostituir, né? Tinham as sacerdotisas e elas tinham relações com todos os homens que por ali passavam. Era algo absurdo e dantesco, assim, grotesco, né? Feio de se ver. Então, nesse contexto, os cristãos estavam mesclados, apesar de não ter essas práticas, ou pelo menos não deveriam ter essas práticas, eles estavam mesclados no meio dessa população. E muitos assistiam, outros em alguns momentos até tomavam participação, outros em alguns momentos se deixavam envolver, se deixavam corromper. E aí Paulo escreve o seguinte, ó: não se deixem moldar, não se deixem, ou como está na minha versão, não se amoldem, ou não tomem, o termo original não peguem o contorno do mundo, porque vocês são diferentes. Então não vos conformeis com esse século, em algumas versões, né? Não sejam como as pessoas deste mundo. Quando a gente fala de saúde, existe algo que eu quero perguntar para vocês. Os hábitos do mundo acabam entrando na vida dos cristãos também. A gente tem que tomar um cuidado com isso, como o Paulo está exortando aqui em Romanos 12, principalmente quando se trata de saúde. O que vocês acham? Sim, né? Porque esse verso de Romanos, e Paulo fala em outros momentos também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, liga com a questão de adoração. Então, a saúde tem muito a ver com a forma que você adora a Deus. E se você esquece, né? Às vezes, isso não é tão... Às vezes essa mensagem fica um pouco mais escondida, né? Vamos falar de outras coisas que são mais importantes, só que uma coisa está ligada com a outra, né? Então, se a gente mistura ou fala, esse ponto aqui, isso eu posso beber, isso eu posso comer, não é tão importante, eu posso deixar de fazer isso, no final das contas, influencia o nosso organismo como um todo, porque não tem, igual a gente está comentando, não tem como separar uma coisa da outra, nossa mente, do corpo, do espírito, no caso da parte espiritual, não faz com que não tenha como ter essa separação. Então, é muito fácil a gente cair em alguma tentação, porque os alimentos, as coisas assim, tem muito a ver com vício também, né? A gente come alguma coisa e não consegue depois parar, né? Até açúcar, né? Uma coisa tão assim comum, é o mesmo
faz a mesma questão no cérebro que uma droga, por exemplo, porque é difícil de tirar depois. E aí a gente vai abrindo exceções, no final a gente tem um problemão, né? Um problema de saúde grande. Bem colocado. Exatamente. E muitos evangelistas do passado também, eles morriam cedo. Sim. Morriam cedo por conta dessa falta de informação sobre saúde. Inclusive dormiam mal. E Sim. aí, não conseguiam viver o dia, não conseguiam pregar também, né? Tinha graça, o Espírito Santo e tudo mais. Sim. Mas por essa falta de cuidado com a saúde, muitos morriam cedo. Sim. Pregando assim o evangelho, fazendo a obra. Então é uma coisa que a gente tem que se cuidar, A gente tem a informação agora. A gente quer continuar fazendo a obra do Senhor? Vamos cuidar da saúde, né? Sim. Essa vida frenética, né, que o pessoal leva hoje em dia, né, trabalho, correria, chega cansado, não descansa direito, não se alimenta direito. Tem dia cada vez pessoas mais jovens com problemas sérios de saúde, né, tendo, né, AVC e outras coisas mais. Então, se a gente, né, se deixar levar por esse ritmo frenético, né, que a galera leva hoje em dia, a gente vai ter problemas sérios de saúde. Né? Então, a gente precisa parar, sentar, ver o que Deus tem preparado para cada um de nós, para a gente ter uma saúde mais tranquila e ter uma qualidade de vida, né? E vocês falaram, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui de um texto bíblico, 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Paulo poderia ter colocado qualquer prática, mas ele coloca as primeiras duas práticas, que é o que todo mundo faz, quanto comendo, quanto bebendo, faça tudo para a honra e glória de Deus. E aqui é curioso porque nos dias atuais a gente não se apercebeu de algumas coisas. Eu começo primeiro pelos hábitos alimentares, né? A Gil citou o açúcar. E outro dia eu estava pensando, e olha que eu já fui chocolatra e tô lutando contra o chocolate. E alguém fala assim, nossa, pastor, que extremo, você tá lutando contra o chocolate. Eu comecei a lutar contra os doces no momento em que eu descobri que o açúcar é um dos refinados que mais vicia. Tanto quanto cocaína, entre outros, porque o seu cérebro fica num processo de dependência, né? E o açúcar ele tem uma habilidade cruel de embotar a sua mente, de diminuir a sua velocidade de raciocínio e de memorização. Perceba uma coisa, olha só, a gente não ia estar... A Bíblia não vai te dizer isso, mas quando Deus ele fala pra gente se cuidar com a alimentação e com os alimentos que ingerimos, ele está justamente preocupado com isso, porque a gente estava falando aqui de Roma, vamos falar dos hábitos normais de hoje. Hábitos normais de hoje. A molecada hoje está acostumada a comer um fast food, um hambúrguer, uma pizza, não sei o quê. Tudo isso está tudo bacana. E você colocou no começo muito interessante, Daniel. Vai pagar o preço em algum momento. Vai pagar o preço em algum momento. Então, quando a Bíblia olha pra gente e fala assim, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, ela está pedindo um cuidado a mais. E aí é curioso que quando a Bíblia te fala isso, as pessoas falam assim, ai, não, mas que coisa mais chata, isso aí não tem nada a ver, Deus não está se preocupando com isso. Interessante que os povos que mais vivem hoje no mundo têm hábitos alimentares saudáveis, nos quais eles não comem comida processada, eles não tomam refrigerante, eles não fazem utilização de açúcar, eles não utilizam alimentos congelados, eles utilizam uma alimentação toda diferente porque eles estão buscando saúde. Agora imagina quem está buscando ser o templo do Espírito. Não teria que ser diferente? Teria que haver um cuidado maior com isso? Não é assim? Sim, até essa frase, o texto, né, de Paulo que foi lido, é muito sério, né, quando ele fala quer comais, quer bebais, né, assim, ou seja, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar, né, isso é o que Deus pede? Aí a gente começa, quando a gente pensa assim, a gente começa a entender que aquilo que eu estou fazendo, se é grave, se não é, se é uma coisa que tem que ser feita ou não. E essas questões trazem pra gente o real sentido, né, do que Deus está pedindo. O que Deus quer? Por que ele está pedindo, né? Às vezes a gente só fala assim, Deus é igual, né? Isso não é importante. Por que Deus vai se importar com o que eu bebo, com o que eu como, o que eu faço, né? Mas ele se importa porque ele ama a gente, né? Ele sabe que pra gente ter uma vida plena e feliz, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, por isso que ele traz esses pontos, né, pra nós. A gente vê que lá em Loma Linda, né? Sim. Que é onde tem uma quantidade muito grande de adventistas, eles vivem ali 10 anos a mais do que a população ali, dos né? Estados Unidos. Curioso essa informação, É curioso, até o Daniel falou, né, de ter matérias em mestrado. Então, se algum proveito há nisso, né? Sim. Há algum benefício há nisso. Então, Deus se preocupou, porque ele sabe que há benefícios nisso. Sim. Então, a gente precisa se preocupar também com o nosso estilo de vida. E eu fico preocupado com o seguinte, galera, porque hoje existe uma cultura de satisfazer os seus desejos.
E aí essa cultura, ela tá em torno de qualquer desejo que você tenha. Se você é ambicioso, satisfaça a sua ambição. Se você é vaidoso, satisfaça a sua vaidade. Se você é comelão, satisfaça a sua gana de comer, né? E tá ali e tudo mais. E aí existe um problema. Porque quando você corrige, as pessoas já falam que é preconceito. Entretanto, não existe preconceito. Você aceita as pessoas. Mas quando a gente olha para um estilo de vida ponderado, nós precisamos entender que a alimentação, ela faz parte desse estilo de vida equilibrado que vai buscar mais saúde. Eu costumo pensar que se a pessoa é escrava dos seus desejos, se ela não consegue controlar nem a ela mesma, ela não consegue controlar absolutamente nada. Nós precisamos começar a lutar para ter domínio próprio. Isso é um fruto do espírito. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Se aplica eu dominar o meu desejo por prazer, meu desejo por vaidade, minha ambição e o meu desejo por comida também. Então, se me faz mal, eu preciso entender. Me faz mal, não me direciona para Deus? Eu preciso buscar controlar isso. Por quê? Porque eu sou um templo do Espírito. Então eu preciso me alimentar de uma maneira que reflita o Deus que eu sirvo. Isso não quer dizer que eu vou rejeitar todos os tipos de comida, mas quer dizer que eu vou prestar atenção e vou ter hábitos que vão me levar a um estilo de vida equilibrado. Você citou Loma Linda, e é interessante que lá eles têm alguns hábitos de alimentação, que eles cuidam da alimentação, eles têm hábito de sono, luz solar, ar puro, exercício físico, confiança em Deus. Então são todos parte dos remédios naturais que Deus nos indicou, né? E agora a gente percebe o seguinte, o que o mundo hoje te dá? Ele te dá algo contrário a esses remédios, né? Porque ele quer que você tenha uma saúde debilitada, né? Interessante, pastor, você comentou, né, sobre vou fazer, eu tô com vontade disso, então eu vou lá e como. Tem um colega que fala assim, não, você vive nessa regra que não pode isso, não pode aquilo. Você é escravo, né, dessas regras. Mas o escravo são eles, né? Porque assim que dá vontade de acender um cigarro, ele não consegue ficar sem acender. Então ele é escravo daquela nicotina. Sim. Então os verdadeiros escravos são as pessoas que, né, não têm o domínio próprio sobre o seu corpo. Que precisa colocar ali a substância, porque senão, né, senão entra em choque ali. Então, né, os verdadeiros escravos são aqueles que cedem, né, aos desejos ali das substâncias, né? E não nós que temos a escolha e o controle sobre o que a gente come ou não. Muito bem colocado, Rafa, porque eu costumo pensar que toda liberdade é baseada numa submissão. E eu vou explicar isso para ficar melhor. Se eu quero ter liberdade com o meu corpo, eu quero ter um bom preparo físico, eu preciso me submeter a um condicionamento físico melhor. Isso vai exigir de mim dedicação num exercício, numa rotina de exercícios, numa alimentação melhor, para eu ter liberdade com o meu corpo. Então eu me submeto para ter a liberdade que eu quero. Se eu quero ter liberdade financeira, eu me submeto a uma vida de economias, de menos gastos, né? Para eu ter a liberdade financeira que eu quero alcançar lá na frente. Se eu quero ter liberdade de pensamento acadêmica, quero ser mais inteligente, eu tenho que me submeter a estudar para assim eu ser livre. Com esse raciocínio, nós precisamos entender o seguinte: nós somos livres conforme as regras que seguimos. Não existe liberdade absoluta ao ponto, eu sou livre porque eu não faço isso. Não. O camarada que se diz livre porque pode fumar um cigarro se tornou escravo da nicotina. O camarada que se diz livre porque pode beber bebida alcoólica, ele se tornou escravo das bebidas alcoólicas. Aquele que acha que a liberdade está nas drogas, experimentar usando crack por aí, se tornou escravo do crack. E a sua vida acabou se sucumbindo. Então, entre ter essa falsa liberdade que o mundo te oferece e me submeter à vontade de Deus que está na palavra dele, para eu experimentar a liberdade que ele diz que eu vou ter quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, eu me submeto a Deus. Porque eu me submeto a Deus, Deus está falando: olha, segue aqui, Daniel, dorme bem, come direitinho, que você vai ter uma vida plena, livre de saúde, livre de problemas, com saúde, saudável e com longevidade de vida. Isso é escravidão ou isso é liberdade? Verdade. É liberdade. É uma luta diária por essa submissão. Paulo já fala, né, em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que você não faça o que você quer. Sim. Ou seja, você tá ali, acordou. Num cenário ideal, você vai lá, acorda, faz seu devocional. Você lê a sua lição da escola sabatina, lê a sua Bíblia, porque todo mundo estuda a lição, pega a lição, né? E aí, você... acabou lá seu momento devocional. Você sai do seu quarto, cara, tem um inimigo pronto pra te atazanar ali. Sim. Te tentar pra que você não faça o que você quer. No final, no fundo você sabe, eu deveria fazer exercício físico. No fundo do fundo, eu deveria, sim, ter hábitos alimentares melhores, hábitos financeiros também melhores, como você falou. Mas é uma luta diária. Não é fácil. Porém, é um fruto do espírito. O quê? O domínio próprio. De você, ter esse domínio
sobre o que você faz, sobre a sua saúde. Não é ser escravo de nicotina, não é ser escravo também de uma lei. Você segue porque você ama e faz bem pra você, pra sua alma, pro seu espírito, certo? Então, não há domínio próprio fora de Deus, fora dos frutos do espírito, né? Que são alcançados pela comunhão com o Senhor, não? Cara, isso é muito bacana, isso que você falou, Daniel, porque agora eu vejo vários cristãos que isso se aplica a muitas coisas, porque eu vejo vários cristãos que estão lutando por si só para ter hábitos melhores, para ter uma vida cristã melhor, para vencer pecados sozinhos, e eles não entenderam que a luta do cristão não é contra os hábitos, não é contra os pecados, não é contra o demônio, não é contra os principados e potestades, como diz a Bíblia. A luta do cristão é para se apegar a Cristo e Cristo na gente formar novos hábitos, vencer os pecados, formar uma nova pessoa. Porque é aquilo que Paulo fala. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Quando você está em Cristo. Então a minha luta não é para ser novo, porque eu sozinho não tenho poder para fazer nada. A minha luta é para estar em Cristo e Cristo me fazer uma nova criatura. E isso é maravilhoso, esse raciocínio que você propôs, Daniel. Porque, como você falou, no universo ideal, eu acordo, tá tudo bom. Vou lá embaixo tomar meu café da manhã com a salada de frutas fantásticas, né? Dormir 8 horas, vou manter 2 litros de água por dia, respiro aquele ar puro, porque eu vivo num lugar que tem ar puro, luz solar, estudo minha lição, tá tudo tranquilo. Cenário ideal, perfeito. Uma utopia. Porque quando a gente acorda, a primeira tentação do dia já é o celular do teu lado, te gritando pra você nem pegar a tua Bíblia, né? Exatamente. Mas agora, meninos, a gente percebe uma coisa aqui. Como o Daniel colocou. Eu busco a Deus para estar com Deus, né? E em todo o contexto, a alimentação, a saúde, o sono faz parte. A gente viu, vocês citaram muito, mas eu queria ler com vocês, o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Olha o que diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Imediatamente me veio um pensamento aqui, e eu queria compartilhar com vocês, queria perguntar a vocês. Se eu fui comprado pelo preço de sangue na cruz do Calvário, meu corpo pertence somente a mim ou pertence a alguém que me comprou? É até um ponto que a gente ouve muito, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Sim. Eu tenho que ter as minhas vontades, né? Fazer. Só que, na verdade, é o contrário aqui na Bíblia, né? O corpo, ele é um templo de Deus. Então, na verdade, a gente faz o que Deus pede. E é como o Daniel falou, é difícil, não é fácil, né? Só que é importante a gente ter em mente que é aos poucos também, né? Se hoje eu não consigo, não sei, fazer um exercício, vou tentando fazer aos poucos. Pode ser que um dia eu não vá, mas aí no outro dia eu volto. Não pode desistir, né? E assim, aos pouquinhos, a gente vai percebendo o que Deus faz na nossa vida e a gente consegue ter essa afirmação de que, realmente, o corpo não é meu, o corpo é de Deus, né? Então é uma batalha diária, então, pessoal? Sim. Com certeza. Chocolatinho, difícil. Para alguns é o refrigerante, para outros é outras coisas, né? Isso que você falou, pastor, ele me fez pensar, porque Deus ele fez o ser humano na imagem e semelhança de Deus. Então só já tem uma importância. Agora, Deus deu o seu corpo. Jesus veio e morreu no nosso lugar. Então, cara, a gente é duplamente dedicado a Deus. Então tudo que eu faço com o meu corpo vai refletir realmente se eu entendo a importância, né, do meu relacionamento com Deus ou não. Qual é o grau que eu levo isso? Levo de qualquer jeito, eu entendo a importância que a minha vida tem, né, para Deus. Sim, muito bem colocado, Rafa. Se eu entender o sacrifício, o preço que custou e o que Deus fez por mim, eu vou valorizar e vou agir de uma maneira melhor com esse Deus, porque eu entendi, né? E isso me leva a uma entrega mais profunda, né? Isso me leva a realmente a ter uma vida de acordo com o que Deus quer pra mim. E aqui é curioso isso, porque quando a gente começa a falar sobre isso, é aquilo que eu falei, muitas pessoas entendem que Deus, ele pede, te dá regras morais, que Deus, ele tem cuidado com a tua família, que Deus, ele tem cuidado, tem até conselhos financeiros na Bíblia, mas alguns não entendem que Deus tem conselhos realmente para a área alimentar, para a nossa comunhão, porque como a Gil muito bem colocou, acho que o Daniel também comentou, nossa comunhão com Deus começa onde? Na nossa mente. A Bíblia até fala assim, vai no seu coração, mas o coração é um músculo involuntário, trabalha aqui sozinho, tá aqui dentro o tempo todo pulsando, você não faz força para isso, né? Então tudo que se desenrola das emoções se desenrola onde? Na mente. Conforme a sua alimentação, ela permite a você
que a sua mente esteja mais clara, melhor você vai sentir a presença de Deus. Tanto é que, quando a gente fala sobre o jejum tem uma motivação espiritual, mas fisicamente ele também traz uma maior clareza mental, porque o seu organismo não está sobrecarregado, logo a sua mente está livre por completo para ser um ambiente que Deus trabalha. E aí algumas pessoas, Deus fala isso na Bíblia há muitos séculos, há muitas eras. Agora surgiu o jejum intermitente, que é utilizado por muitas pessoas para serem mais produtivas. Então você vê que a ciência está comprovando que Deus já vinha falando aqui na palavra dele, né? Isso é legal porque Deus precisou trazer, né, essa mensagem agora no final dos tempos, né? A gente vê na nossa igreja mesmo, né, a mensagem veio também, voltou, né, através de Ellen White e de outras pessoas que trouxeram essa mensagem de saúde, porque ela é importante nos últimos dias, né? Pessoas vêm e percebem que, por que você faz desse jeito? Por que você não come isso ou aquilo? E elas acabam conhecendo a Cristo por conta dos nossos hábitos. Então, Sim. por isso que ela está ligada à última mensagem também, Angélica, porque através disso, Deus quer que a gente pregue. E aí, quando a gente fala, olha, 100 anos atrás já se falava que o cigarro não era uma coisa boa. Só depois, né, recente agora, que foi proibido na televisão de passar, né, cigarro e tudo mais. Mas Ellen White e outras pessoas ali dos pioneiros falavam isso já 100 anos atrás. Sim. Questão também de vegetarianismo, outras questões que as pessoas falam, nossa, vocês falam isso há tanto tempo, e eles não sabem ainda. Por isso que é nosso dever também falar. E Sim. primeiro, né, adotar e adotando, lógico que a gente é falho, mas e tentar ir transformando a nossa vida de forma que as pessoas percebam, essa pessoa faz algo diferente. Por quê? É porque Cristo pediu. Pastor, isso é tão legal isso que a Ju falou, né, das mensagens no final dos tempos, que a mensagem de saúde, ela abre portas, né? Sim. Para pessoas conhecerem, né, o que Deus diz sobre saúde e, consequentemente, sobre as outras questões, né, importantes da Bíblia. Quando a gente fez ali o Vegano, né, ali no espaço que hoje está o CAC, né, vem pessoas de tudo quanto é jeito e tal, e a gente fez várias palestras e a gente abriu a Bíblia com essas pessoas. Sim. E quando a gente mostrou, né, a mensagem de saúde na Bíblia, as pessoas ficaram desacreditadas. Como assim a Bíblia, né, Fala sobre saúde. fala sobre saúde, algo que é tão importante pra gente hoje, Sim. e a Bíblia já fala sobre isso, então é uma porta de entrada, né, para as pessoas a parte de saúde. Então acho que está intimamente ligado com a mensagem que temos que trazer nos finais dos tempos. Muito bem colocado, meninos. E a gente já vai aqui caminhando já para o nosso final. A gente percebe uma coisa. A mensagem de saúde faria parte, seria um dos fundamentos da reforma cristã, seria o braço direito, que, como você disse, iria abrir portas. Então agora vem um detalhe. Mais do que saber, existe algo que nós devemos tentar, que é tentar viver, né? E eu vejo que muitos jovens, eles não estão mais se conectando a essa mensagem como se fosse qualquer coisa. E como vocês muito bem falaram, eu fui criado, quem sabe, um pouquinho há mais tempo que vocês, né? Eu sou um pouquinho mais velho, pouca coisa, mas sou. Não, que você acho que já dá um pouquinho mais. O Dani é mais. Mas eu me lembro do seguinte, nos tempos antigos, nós víamos pessoas ficando doentes. Mas diabetes era coisa de gente de mais idade. Hipertensão era coisa de gente de mais idade. Que mais eu posso dizer aí? Entre outras doenças também que eram coisas de pessoas de mais idade. Hoje é muito comum você ver os jovens hipertensos, jovens diabéticos, enfim, com uma infinidade, jovens com problemas cardíacos, com uma infinidade de enfermidades que são frutos da alimentação. E agora eu volto lá na tirinha. Doenças evitáveis, coisas que nós poderíamos evitar se tivéssemos hábitos mais saudáveis. Né? E aqui a gente pega e presta atenção numa coisa. Deus, ele não está querendo se importar com a nossa alimentação, com a nossa saúde, porque ele é um Deus chato. Não. É porque ele quer o bem-estar da gente. E se a gente começar a prestar atenção mais nisso, nós vamos ficar melhores. E aí é que algo me chama a atenção. É muito comum no mundo de hoje, a gente falou que se te faz bem, pode fazer, viva de qualquer jeito. Não, tem que pregar aceitação. Se a pessoa é desse jeito, tem que aceitar ela, pronto, tá tudo certo. Amigo, ninguém tá te discriminando porque tá te dando um conselho para você ter uma melhor vida. Você pode ser um ser humano muito feliz e até ter ali bons amigos vivendo com hábitos ruins e ter uma vida curta, ou você pode ter uma vida muito melhor, mais longeva, se você tiver bons hábitos. E é esse o interesse de Deus.
né? Mas, meninos, caminhando para o nosso final aqui já, porque já estamos fechando o nosso pacote da lição, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse dar um recado para a galera que está em casa, teu último recado, qual seria a tua mensagem para a galera que está em casa, que estudou com a gente essa lição de saúde aqui? Qual é o teu recado para ele? Vou começar pela Gil. Gil, dá o teu recado para quem está em casa, olha para tua câmera e dá teu recado final para esse povo de casa. É importante a gente entender que a saúde, ela vem além do físico, né? Como a gente comentou, além da nossa parte física, ela está conectada à parte espiritual. Então, pode ser que você cuide da sua vida certinho desde, né, de sempre, e tem alguma doença, um câncer, alguma coisa assim. Mas, mais além disso, né, o que Deus está querendo dizer não é só assim, você vai ter saúde, vai ficar bem, vai ter mais disposição, não vai ter doenças. Isso também faz parte. Mas ele está querendo dizer que apesar de você ter doenças e coisas, porque a gente vive num mundo de pecado, você vai ter uma recompensa muito maior lá na frente, que é a parte da salvação. Então, se você cuida da sua saúde como um todo, você se conecta mais com Deus, você entende o que Ele quer falar, você sofre menos. Mesmo que você sofra com alguma doença, alguma questão aqui, no final das contas, vale a pena. Então, assim, é importante saber que vale a pena cuidar, né? Cuidar do templo do Espírito Santo. Obrigado, Ju, pelo seu último recado. Deus te abençoe. Rafa, teu último recado para nossa galera de casa. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus completo. Então, ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida alegre, uma vida saudável. Então, todas as dicas e as orientações que ele nos dá é para que a gente viva feliz, viva com saúde. E isso vai influenciar a nossa mente e a nossa espiritualidade. Então, pode ser que não seja fácil, mas faça uma forcinha. Tente buscar hábitos saudáveis, pois isso vai te ajudar a ter uma conexão cada vez melhor com Deus. E você vai viver, né, com mais saúde, mais feliz, com mais disposição para outras atividades também. Obrigado, Rafa. Que Deus abençoe. Daniel, seu recado para nossa galera de casa. Olha para sua câmera lá e manda bala. Com certeza. Olha só. Se você vai dar o passo ali para ler a Bíblia, talvez você encontre um verso, tá lá em 1 Timóteo 4:8, fala: porque o exercício físico para pouco se aproveita, é de pouco proveito. Aí você fala, pô, a gente tá falando de saúde aqui. Como assim? Como né? assim exercício corporal de pouco proveito? É que tem um contexto por trás. Paulo tá falando para Timóteo que ele era grego por parte de pai, e o pessoal da Grécia, né? Eles valorizavam muito o estético, o corpo saudável, e era só isso. E é por isso que Paulo fala isso. Ele está falando, tenha piedade, tenha uma vida temente a Deus. O exercício físico, cuidar da saúde, enfim, é para você ter uma mente limpa. Para que no final, como a Júlia falou, é para você poder buscar o Senhor. Se você tem uma mente limpa, você tem mais espaço para que Deus habite ali. É por isso que o salmista fala, por exemplo, minha pele, a minha carne se desfalecem nos átrios do Senhor. E é por isso que também Paulo também diz, eu faço do meu corpo meu escravo, eu reduzo ele à escravidão. Não é para você se deteriorar na sua saúde, mas é para você se limpar tanto, ter hábitos saudáveis para que Deus possa usufruir mais espaço. E aí você tem os frutos do Espírito. Obrigado, Daniel. Belíssimo conselho para a galera de casa. Você que está em casa, meu conselho para você é, já que você é um templo do Espírito, aproveite esse privilégio. Prepare melhor o seu corpo, receba melhor o Senhor e assim você vai sentir a presença de Deus na tua história e na tua vida. Muitas pessoas estão ansiando por sentir Deus na sua vida e não estão preparando o seu corpo, o seu templo do Espírito para recebê-lo. E por isso não estão sentindo a presença dele. Quando você segue a vontade de Deus, se alimenta melhor, busca fazer exercícios físicos, descansa melhor e cuida da sua saúde como Deus pediu, tenha certeza, você vai sentir continuamente a presença de Deus em você. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por você ter ficado até aqui, mas antes de terminar, vamos fazer uma oração final. Vou pedir pro Daniel orar pra gente, por favor. Vamos lá. Oremos. Pai nosso, santos céus, muito obrigado por mais esse estudo da lição. Agradecemos por essa mensagem que agora encontrou um solo no nosso coração, que esse solo seja fértil, que ele produza bastante fruto para nós, e que a gente possa meditar nessa palavra e realmente buscar, Pai. Buscar cada vez mais ter esses hábitos saudáveis, uma mente limpa, para que a gente possa ser cada vez mais sensíveis à sua voz, sensíveis à sua presença e cada vez mais submissos ao Senhor, porque não há alegria, não há amor, não há domínio próprio fora de Ti, Pai. Amém. É isso que nós queremos e que possa encontrar novamente um solo fértil.
Que a gente possa botar tudo isso na prática. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Daniel. Obrigado, meninos, por vocês terem ficado até aqui conosco. Semana que vem nós temos outra lição e parte de vocês estará junto conosco aqui. E obrigado você de casa que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Você já sabe, a gente se vê semana que vem às 3 da tarde aqui no canal da Associação Paulista Central. Até lá, fica com Deus e um grande abraço. Valeu!